O Fábio Félix é deputado distrital e teve a maior votação da história do DF. Também é assistente social e ativista LGBTQIA+. O papo teve que ser rápido, mas foi bem proveitoso. Bora lá! Saudações, cafezistas! Que é o Mustafaga. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do La Cafeteria Podcast. Hoje, algumas coisas vão estar diferentes aqui. Essa câmera que vocês estão me vendo agora. Eu vou aproveitar esse podcast aqui hoje também para fazer um teste de alguns equipamentos. A gente está com uma lente diferente. E como minha galera é meio psicopata da tecnologia, eles vão me dar um feedback sobre essa lente e a lente que vai estar no nosso convidado também. Coisa simples, deixem nos comentários para eu ter um feedbackzinho sobre isso. Mas, bom, hoje estamos com mais um episódio aqui com um convidado ilustre, porque para ser o deputado mais votado da história tem que ser muito ilustre. Mas antes da gente começar o nosso papo, lembrando do nosso Apoia-se, apoia.se/lacafeteria. Pelo valor de um cafezinho por mês, você está financiando o seu entretenimento. Eu sou o Henrique. Financiando a sua felicidade. Porra, por favor, vamos considerar ser um apoiador. Você financia as lives, os conteúdos do canal, esse podcast aqui, e ajuda esse projeto a dar continuidade. Beleza? Hoje eu estou aqui com... Eu posso ler sua bio aqui? Pode. É porque é tão extensa, é tão bonita que eu fiquei, porra. Fábio Félix, primeiro deputado distrital gay e o mais votado da história, com mais de 51 mil votos. Caraca. Assistente social, ativista LGBTQIA+, professor, trabalhou com crianças e adolescentes em situação de rua, também preside a Câmara, também é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Comissão da Vacina, relator da CPI do feminicídio e luta em defesa do SUS. Tá fazendo pouca coisa, hein? Muita coisa. Obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí, né? É sempre bom a gente aproveitar os espaços para discutir um pouco de política e outras coisas, né? Tudo na nossa vida é um pouco de política. Eu concordo. E eu tenho, ao mesmo tempo, muita gente que debate comigo isso de... Não, porra, tem que afastar a política da vida. E eu acho isso uma tarefa impossível. Eu acho impossível você, quando você pega o que é a política e quais são os princípios dela, você aplica tudo, né? Não tem como fugir. É isso, assim, a política é o nosso cotidiano, né? Tudo que a gente vai utilizar, desde a decisão, se a gente vai usar um carro ou um ônibus para ir trabalhar, se a gente vai acessar entretenimento, cultura, tudo é política, assim. Então, a política, ela é fundamental. Verdade. Fábio, a gente tem uma limitação de tempo por conta da sua agenda. Então, assim, a minha mega pauta vai ficar para uma parte 2, que eu já tô te fazendo esse convite numa parte 2. Mas sim, eu queria... Sim, mas vamos ver o que dá, até onde a gente chega, né? Bora. Vai que você desmarca seu compromisso aí, porque tá muito legal. Pra galera que me acompanha, que é do Brasil todo, eu queria que você se apresentasse e explicasse de como você entrou na política, de onde você veio, como você surgiu, pra galera entender um pouco do cenário de Brasília. Porque eu falei, você foi o deputado mais votado da história de todos os tempos? Sim, foi inclusive uma surpresa muito grande para nós, né? Eu fui eleito deputado distrital em 2018 com cerca de 11 mil votos. Então foi uma eleição importante para nós, mas foram 11 mil votos. Eu fui o 25º mais votado e o 17º eleito, né? Pela lista de eleitos. Na eleição de 2018. Nessa eleição, saí de 11 mil votos para 51.792 votos. Caraca. Fui o mais votado dessa eleição e, surpreendentemente, para nós, também o mais votado da história. O outro mais votado tinha sido em 94. E agora a gente passou essa referência de 94 agora em 2022. Assim. Então foi muito surpreendente para nós esse resultado. Assim. A gente esperava até ser reeleito, porque trabalhamos muito ao longo de 4 anos, mas... A gente não esperava um resultado tão bonito. Eu acho que também isso é muito... Além de ser expressivo, obviamente, isso é muito importante para legitimar o trabalho, as pautas, tudo que a gente defende, né? Assim, ficamos muito satisfeitos com o resultado. Mas tocando um pouco na tua pergunta, assim, a minha trajetória começou na rua, na militância social. Então, o primeiro passo da militância que eu costumo dizer é quando eu saí do armário. Eu saí do armário aos 16 anos e conto pra minha família que eu sou gay. E eu começo uma militância compulsória. Porque, primeiro, que eu sou muito ligado a causas sociais, desde a infância e tal, a uma militância cotidiana. E sair do armário
naquele momento que eu saí, pedia de mim que pra eu viver os meus afetos, a minha sexualidade, eu precisava lutar. Porque não tinha direito nenhum garantido. Naquele momento não tinha união civil estável, não tinha conceito de LGBTfobia consolidado, não tinha casamento igualitário, não tinha quer dizer, não tinha nada do que a gente conquistou até aqui. E a visão social sobre a nossa sexualidade, nosso afeto era muito difícil. Então eu brinco que eu sou um militante LGBT compulsório. Eu nunca quis ser, mas tinha que ser. Porque ou a gente luta ou a gente não alcança aquilo que a gente precisa. Depois eu entro na Universidade de Brasília, na UNB, para cursar Serviço Social, que é um curso muito conectado com a realidade. Porque o assistente social, ele trabalha geralmente com a desigualdade social, com a injustiça, com política pública. E lida direto, assim. Na saúde, na educação, na assistência social, em muitas áreas, né? E aí eu me joguei na leitura, né, teórica, de entender as estruturas sociais que produzem essa desigualdade. Comecei a militar e participar muito como ativista do movimento estudantil, fui do centro acadêmico, fui do Diretório Central de Estudantes da UNB, participei da ocupação da reitoria aqui em Brasília em 2008, que foi histórica, que derrubou o reitor, que conquistou a democratização da universidade. Depois eu me formo muito voltado nos meus estudos para a área de direitos humanos, direitos de criança e adolescente, e vou trabalhar no sistema socioeducativo. Trabalho no CAGE, que é tipo para alguns estados é FEBEM, que eles chamavam, né? Foi uma unidade que violou muitos direitos de adolescentes, assim, passaram centenas de adolescentes por lá, quer dizer, milhares, né? Passaram por lá. Trabalhei em várias unidades de internação em diferentes lugares do DF, com adolescentes que cometeram ato infracional. Trabalhei também com criança e adolescente em situação de rua, abuso e exploração sexual. E fui presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. Tive esse ativismo todo. Em 2014, fui candidato. Tive 6.257 votos. Não fui eleito. Em 2018, fui eleito. E agora, em 2022, reeleito deputado distrital. E continuo. Fiquei 4 anos na Câmara, na presidência da Comissão de Direitos Humanos. Então, mais ou menos essa a trajetória aí. Pô, você tentou uma vez, aí depois você foi eleito. E aí você foi reeleito. Quais são os perrengues de uma campanha política? Nossa, a campanha eleitoral é muito difícil, assim. Nossa, é um processo pesado, né? Porque você tem que estabelecer diálogo com todo mundo, assim, com toda a sociedade o tempo todo. É muito intenso. Você sai de uma agenda e vai para outra e conversar com as pessoas sendo demandados a discutir os mais variados temas da cidade, da sociedade, entender sobre planejamento urbano, sobre transporte público, sobre políticas de direitos humanos, sobre assistência social, sobre atenção primária da saúde, sobre educação básica, ensino superior, quer dizer, um monte de coisa. Então você tem que estudar, se qualificar, participar do debate público. Então é um negócio difícil. Segundo, as pessoas são muito desgastadas e descrentes da política. Então você leva muita patada, às vezes de graça também, porque as pessoas colocam todo mundo no mesmo balaio, assim, não importa. É isso que eu queria saber, porque, bom, por conta de N acontecimentos, a opinião pública em relação à política, todo mundo, a política vira um personagem único, né, parece, pra muita gente. E aí eles veem esse personagem único como aquela visão do cara engravatado e dinheiro e corrupção. Eu acho que muito problema da mídia, da forma que tratou diversas coisas sensíveis como essa. Mas como que você quebra isso? Porque eu acredito que tem muita gente que... Eu vou me colocar no meu lugar. Que qualquer parlamentar ou qualquer candidato que vier trocar uma ideia, eu tenho interesse de ouvir porque eu sei que... Eu sei que tá na mão dele qualquer tipo de mudança, tá na mão dele qualquer tipo de ação dentro das causas do meu estado, então eu preciso pelo menos ouvir, eu preciso saber exatamente o que ele vai falar, eu preciso saber o que tá acontecendo. Mas para aquele que realmente tá de saco cheio, ou aquele que tá descrente, como que você faz o approach com essa pessoa? Eu tento fazer. Primeiro, eu acho que a primeira coisa do diferencial é que eu faço o approach, né? Tá. Assim, a maioria das pessoas, dos candidatos, a gente vê muito na classe política um distanciamento da realidade das pessoas, né? Então a nossa campanha é uma campanha na rua. Eu acordo 6 da manhã na porta de uma faculdade e vou dormir 1 da manhã depois de ter passado em bar e conversado com as pessoas na mesa, que são ali praticamente mini comícios. Você passa numa mesa, galera, olha, eu sou o Fábio Félix, sou assistente social, sou candidato a deputado distrital pelo PSOL, meu programa é esse, as minhas ideias são essas. Vocês têm acordo? Vocês querem conversar sobre isso? Então, assim, é uma aproximação direta. E eu acho que essa aproximação direta, ela quebra um pouco o gelo e ela quebra um pouco aquele estereótipo da política, do cara engravatado, do cara que não tem conexão com a realidade, do cara que pensa nos seus próprios privilégios. Eu acho que isso, essa ação direta de você dialogar com as pessoas no território,
onde ela tá, né, olhando no olho, conversando, tendo até na experiência parlamentar, um gabinete de portas abertas e não aquela pompa, aquela equipe. Eu acho que tudo isso cria um ambiente que proporciona uma conexão, que proporciona identidade das pessoas. Eu acho que isso fez com que eu fosse eleito lá atrás e, pelo mandato aberto, isso fez com que a gente quintuplicasse a nossa votação nessa eleição. Acho que isso ajudou muito a gente a alcançar o patamar que a gente chegou, sabe? Então, é algo que eu miro, e não só eu, porque também o nosso grupo que tá nesse projeto junto tem uma ação coletiva. Nós temos uma atividade militante que é coletiva. Todo mundo participa da nossa causa, acredita na nossa causa, de alguma forma. Então, eu acho que isso é algo também que eu vejo como interessante, que potencializa o projeto e tira a gente dessa cara da política comum, da vala comum da política. E eu acho que as pessoas também têm que começar a desconstruir isso. Porque se a gente começa a colocar todos os políticos ou a política lá num bloco monolítico, como se fosse todo mundo igual, a gente se distancia, e quando a gente se distancia, a gente não se responsabiliza. Sim. A gente não aponta, a gente não sabe quem tá certo, quem tá errado, quem eu concordo, quem eu discordo. A gente nem fiscaliza também. A gente não fiscaliza. Então, a política ela é muito mais complexa do que, os políticos, não gosto. Não, a política tem muitos políticos, ela é plural. Tem gente incrível, lutadora, tem gente que se coloca, tem gente que não tá ali pra enriquecer, tem gente que não tá ali pros seus privilégios. Enfim, é pluralidade, como em muitos lugares. Mas também tem gente escrota que tá ali pra se beneficiar de alguma forma, né? Mas essa gente escrota, quando você fala dessa gente escrota, porra, já me vem vários tipos de parlamentares diferentes, várias pessoas diferentes. E lá dentro, eu sempre tive uma impressão, óbvio, agora com rede social, com acesso mais livre a conteúdos, a gente quebra essa barreira. Mas antigamente eu achava que vocês saíram na porrada. Vocês saíram na porrada direto, assim, literalmente. O que a gente vê numa sessão plenária, cara, os caras devem sair de lá, devem sair na porrada, deve ser uma maluquice. E não é. Não. Não é mesmo, né? Não. Eu tô falando disso que eu vi uma foto uma vez do Kim Kataguiri sentado numa mesa junto com o Marcelo Freixo, almoçando. E, porra, quando essa foto foi divulgada, porra, a galera falou, porra, vocês estão malucos. Como é que você senta com um fascista na tua frente? Porra, como é que você senta com esquerdista, com comunista assim? E aí eu fiquei, não, mas peraí. Porra, os caras são... Eu não sou essa pessoa, tá? Mas eu pensei, quando eu li esse pessoal, eu falei, cara, mas o pessoal não entende que eles são parlamentares, ainda são colegas de trabalho. Eles têm que conversar alguma coisa. Minimamente, que seja um mínimo, que seja tipo uma lei que eles estão ali envolvidos em alguma votação. Como é que é os bastidores eu acho que tem uma coisa da estética da política, primeiro, né? Que é importante a gente entender, assim. Como a gente tá muito acostumado com o cinismo, as pessoas não falarem o que pensam, o tapinha nas costas, os acordos de bastidores, onde a população não tem transparência, não sabe efetivamente o que tá acontecendo, isso gera uma desconfiança enorme das relações que se dão dentro do parlamento. Porque se acha que tudo é conchavo. Tudo é acordo ilícito. E, na verdade, não, assim. O plenário, ele acaba sendo uma espécie de santuário da disputa política. Então, como é o espaço onde você disputa o texto da letra da lei, que você aprova, que você desaprova, que você discursa, o parlamentar tem isso de se posicionar, de falar, de repudiar, de ajudar, de colaborar, de denunciar. Então, no parlamento você coloca todas as coisas do ponto de vista da política que você acredita. Você vota, você faz emenda, você faz acordo. E nem todo acordo é ilícito. Tem muitos acordos, a maioria deles são transparentes. Você faz um acordo pra, ele quer assim, você quer assado. Dá pra fazer uma média? Aí tem médias, emendas. Então, é esse santuário. E muitas disputas políticas são quentes mesmo. Porque são divergências, assim, viscerais. Sim. Sobre modelo de transporte público, sobre como se vê a saúde, a educação. Se pode ter debate sobre certos temas no ambiente escolar ou não. Sobre qual é o papel da saúde na saúde sexual e reprodutiva das mulheres, direitos humanos, é pra quem. Então, os debates são quentes, mas isso não quer dizer que todas as divergências, elas extrapolem pra esfera pessoal. Então, quando você sai do plenário, você encontra com aquela pessoa no café, você encontra com aquela pessoa no corredor, você lida com aquela pessoa no cotidiano durante 4 anos. Vocês estão preparados pra lidar com essas pessoas assim, tipo, não, acabou o nosso trabalho aqui, morreu essa discussão, a gente vai entrou no elevador junto, a gente não vai se matar aqui. É um exercício, né? É um exercício difícil.
Então, muitas vezes, o embate é muito duro no plenário. Então, você vai respirando fundo, você vai... E geralmente, quando o embate é muito duro com alguém, você vai encontrar com essa pessoa no elevador. É um saco, entendeu? Ainda mais naquele dia que você não quer. É o destino. Tipo assim, você quer entrar no elevador sozinho, assim, não encontrar com aquela alma, mas você vai encontrar com ela. E quando você encontra, assim, você tem que respirar fundo. Às vezes, você continua o debate, contrapondo. Não, que absurdo aquilo que você falou. Você fica... Mas não é um debate... Não é as vias de fato, assim, sabe? Não é porrada. Então você tem condição ali de manter um nível. Agora, óbvio que eu já passei meses sem falar com o parlamentar sem falar comigo. Tem disputas que elas são muito viscerais e que nem sempre as pessoas encaram da melhor forma possível. Isso acontece, né? E a gente vive um momento... Eu tenho muita dificuldade. Você tá num ambiente e tem gente que tem ideias que não são só ideias diferentes das minhas. São ideias que eu vejo como fascistas, porque elas querem anular a minha existência. A divergência de uma forma muito violenta. Então, é muito difícil. Às vezes é absolutamente insalubre o espaço legislativo. Você entrar nele. Então, o meu oxigênio é o pé fora. Né? Assim, é o movimento social, é a gente não se burocratizar, entender aquela instituição como agente, internalizar aquela instituição. Eu sou o deputado. Não, eu estou o deputado. E deputado, você tem a única certeza que você tem de deputado é que é provisório. Agora mesmo eu tava vendo um deputado encaixotando as coisas dele e levando pro carro junto com a equipe porque ele não foi reeleito. Ele descendo o elevador da Câmara, porque hoje é que dia? Foi ontem, né? Hoje foi a última sessão hoje foi a última, né? Ordinária, mas antes de ontem foi a última deliberativa. Então acabou mesmo antes de ontem. Então, mas hoje foi a última ordinária, que é só para discurso e tal. E aí ele tava encaixotando, porque a partir de semana que vem, eles já começam a pintar os gabinetes para entregar pro novo deputado, dia 1º a chave. Então, eles têm que entregar o gabinete. Então, ele estava descendo com as coisas dele. Então, você tem uma certeza que a gente tem, é que é efêmero esse processo de representação política. Você disputa eleição a cada 4 anos. Então, você não pode internalizar aquilo. O que vale são os valores. O que eu defendo, os princípios. O que vale não é né, assim, essa cara, essa estética, né, internalizar essa instituição. Então, essa é a certeza que você tem, né? E eu acho que a disputa política com certos grupos tem divergências que você consegue conviver. Sentar numa mesa para conversar, discutir, debater, como é na família, como é em muitas outras instituições. Agora, é um aprendizado. Né? Às vezes você fica indignado com as posições assim, né? Você fica indignado com a tratoragem, você fica indignado com o regimento sendo descumprido, com a própria legislação sendo descumprida, com o governo aproveitando uma base parlamentar ampla para tentar retirar o direito à oposição. Então muita coisa te indigna, você sai de lá às vezes assim, arrasado, carregado. O trabalho parlamentar é pesado nesse sentido e você tem que fazer um esforço de saúde mental, um esforço racional também de manter a bola em cima, sabe? Pra conseguir dialogar. Porque no dia seguinte, vai votar uma matéria com teor completamente diferente e você vai precisar chamar aquela pessoa e dizer, olha, me ajuda aqui nessa matéria da pauta LGBT, ela é importante e tal. Ontem você levou uma porrada no plenário, mas hoje, talvez aquela pessoa que te deu a porrada ontem possa ser seu aliado nessa pauta. Então o parlamento tem disso. Mas o número de possíveis aliados, mesmo divergentes, para o número de impossível de ser aliado, qual é a relação entre eles? É muito maior o impossível de ser aliado? Na Câmara Legislativa, assim, as diferenças são muito grandes, mas a Câmara Legislativa, que é menor, é um parlamento local. Eu posso dizer que existe um número muito maior de parlamentares pêndulo, né, que no Brasil se acostumou a chamar de centrão. Sim. Né, assim, que na verdade não é centro, são parlamentares geralmente de direita, mas que eles conseguem fazer concessões e pendular em uma pauta ou outra. Porque eles trabalham num extremo pragmatismo. Né? Assim, são muito pragmáticos. Isso não necessariamente significa que são corruptos ou todos. Eu não estou fazendo acusação, é uma constatação. São pragmáticos. Então, esse grupo de parlamentares pragmáticos, que geralmente são ideologicamente de direita, do campo da direita tradicional brasileira, né? MDB, PSDB, Democratas, assim, virou União Brasil, enfim, são desses partidos. Eles pendulam em algumas votações. Então, eu vejo que a maioria, mesmo no Congresso Nacional e aqui, a maioria está nesse campo pêndulo, mas são da direita. Então, em geral, eles votam contra a gente. Mas em alguns momentos você consegue fazer acordos, negociações, puxando eles para votarem em algumas pautas. Cara, eu fico pensando, Brasília é um antro do conservadorismo, né? Na verdade, não, do reacionarismo, porque eu considero o que as pessoas consideram como conservador, às vezes eu tendo a me radicalizar um pouco mais e chamar de reacionário. Porque você é um ativista das pautas LGBTQIA+.
e você tá dentro de um congresso altamente tóxico em relação a essas pautas. Não só tóxicos, mas contrários a ponto de parecer realmente um ato fascista, né? De votar contra leis mínimas e básicas, né? Para essa pauta. E como que é lidar com isso dia a dia? Como que é lidar com isso diariamente, principalmente para esses parlamentares que levam essa pauta de costume como a coisa mais importante que existe na campanha deles ou no trabalho deles? É luta, né? Assim, o que eu percebi quando eu cheguei lá, né? Primeiro, a gente tem que lutar muito por essas pautas e tentar puxar esses parlamentares pêndulo. Porque os mais fundamentalistas, eles também puxam. Inclusive falando, olha, se você votar essa pauta pro LGBT, eu vou falar em todas as igrejas que você votou. Caralho, doideira. Então, e eu também aprendi a lutar. Se você votar essa matéria, eu vou em todos os lugares LGBTs tem na sua cidade e falar com pessoas próximas a você, que são e que respeitam o segmento que você tem votado contra a gente. Então, também eu aprendi a ir pra cima e a lutar pelas minhas pautas. Já ganhei muitas batalhas e derrotei eles. Muitas vezes também. Uhum. Porque é uma briga difícil. Agora, a gente tem, vamos pegar aqui um dado, né? A gente tem hoje no Brasil, se eu não me engano, 30 a 35 milhões de evangélicos. Uhum. Eu acho que é o dado oficial, né? Que a gente tem hoje. Segundo um estudo da USP, que eu acho que é um estudo sério, a gente teria 12,5% da população adulta brasileira LGBT. 12,5%. Assim, Tá. isso, e aqui no DF, o dado chegou da população adulta 3,6%, 3,8% no censo, que é você bater na casa da senhorinha e falar, e aí, quantos LGBTs tem na casa? E aí é um censo muito abaixo, né? Caraca, eu fico imaginando um tipo de... Mas já mostrou Uhum. que tem, cara... Se essa galera no PEDAD respondeu quase 4%, mais de 100 mil pessoas LGBTs no DF, você imagina qual é o dado real? É pelo menos o triplo disso. Com certeza, sim. Né? Então, eu acho que esse dado da USP, ele é um dado razoável, de 12,5%, pode ser até mais. Eu acho que menos que isso não é. Então, vamos dizer que os LGBTs são ali perto de 18 a 20 milhões no país. Uhum. Então, acho que seria razoável, 20 e pouquinhos milhões, né? Então, também nós podemos fazer barulho. E o segmento LGBT é um segmento que também começou a votar mais em bloco e começou a entender a importância da representatividade para a garantia da sua cidadania, para enfrentar a fragilidade daquilo que a gente conquistou como direito até aqui. Então, o nosso segmento começou a aprender a importância do nosso voto coletivo, né? Eu vi isso na urna agora, vi isso na rua também. Uhum. Né? Eu chegava no bar LGBT, Fábio, nós estamos juntos, vamos, Legal. e você não é só LGBT, você defende outras pautas. Então, a gente conseguiu atuar junto. Então, eu acho que eu também tenho ali, pensando em Brasil, se eles têm 35 milhões para falar mal, eu tenho 23 milhões aqui também. Então, eu também tenho minha moeda lá dentro para poder discutir com os caras e colocar na mesa. A parada é empoderar a galera de brigar junto, Empoderar. né? E agora, então, chegando lá, eu tenho, eu tive 51 mil votos. Eu também posso chegar no teu território e ir pra cima de você, meu irmão. Se você votar contra a nossa pauta. Então, eu acho que agora também a gente chega com uma outra reflexão. Os parlamentares vão entender. Se já com 11 mil a gente já colocava esse debate, então a disputa é essa. Existe uma disputa permanente. E aí tem uma outra dimensão que eu acho que é interessante, que as pessoas não sabem. Tem muita performance em relação às pautas. E eu acho que isso é muito ruim. Tem gente evangélica, em geral, na política, não estou falando da Câmara Legislativa, que nos bastidores é muito razoável, tem uma capacidade de compreensão, de entender processos muito razoável, mas quando chega no microfone, gênero, as crianças querem mudar o sexo das crianças. Então tem gente que faz uma performance, entendeu? Que aí isso é muito ruim. Porque aí a realidade não é aquela. A pessoa é lá, você vai nos bastidores, pô, que sacanagem, entendeu? Assim, então as pessoas têm que também tentar desvendar essa performance. Mas por que ela faz isso? Isso é seguir uma orientação do partido? Seguir uma orientação do partido, agitar uma base conservadora, não querer se desconectar da sua base ultraconservadora. Porque senão perde voto numa próxima Exatamente. eleição. Quantas vezes na Câmara, ao longo de 4 anos, eu me posicionei de forma muito delicada em temas que a minha base social talvez não compreendesse. Porque eu sempre tentei fazer política, o nosso grupo é assim, com aquilo que a gente acredita. Então, assim, para eles não, para muitos deles, né? Não todos, porque tem muita gente muito honesta também na direita ali, eu vejo honesta, digo, com seus princípios, com o que acredita. Sim. Eu conhecia gente assim.
Parece que eu conheci gente assim, parece que é raro, né? Tem um ou outro aí. Tem até amigos Acontece, tem amigos, tem até amigos, amigos. tem amigos de direita, Tem tem uns liberais aí amigos bem legais. bem legais, mas quase isso. E aí assim, mas tem muita gente que trabalha essa performance só para agitar uma base social e é deseducativo, porque essa pessoa já avançou do ponto de vista intelectual para entender que as coisas não são assim, e ela, em vez de tentar avançar a consciência daquela base social, ela joga mais para baixo, ela agita um pânico moral que só faz mal, só gera violência, só gera morte. Então isso é horroroso, né? Assim, Isso é horroroso, na prática. É muito curioso, porque aqui em Brasília, a mesma eleição que elegeu você como deputado mais votado da história, também elegeu a Damares como senadora. E são opostos, assim, né? Porra, são super opostos. Não existe nenhum tipo... Acredito que não existe nenhum tipo de comparação que eu possa fazer com você e a Damares aqui. Eu acho difícil. E o que isso quer dizer exatamente na política? Porque como uma análise política, eu não tenho nenhuma condição de fazer. Tudo bem, a votação de senador é diferente, o número de deputados é muito maior. Sim. Pode ser por isso, pela quantidade de deputados relacionados a senador. Mas eu fico na dúvida, e se você já tem uma pesquisa próxima disso, de se alguém votou em você e também votou nela. Se existe esse eleitor. Com certeza existe. Assim, eu acho que para chegar a 51 mil votos numa eleição proporcional de deputado, mesmo sendo muito fragmentária, são 690 candidatos nessa última eleição. Para chegar a 51 mil votos, a gente precisa furar a bolha. A gente precisa alcançar e a gente precisa gerar algum tipo de empatia ou conexão com aquela pessoa que pensa absolutamente diferente da gente. Só a base social da esquerda seria incapaz de gerar uma votação dessa num único candidato. Então, acho que a primeira coisa é que nós furamos a bolha. Então, a gente percebeu que tinha gente que votava em candidatos muito antagônicos com o que a gente pensa e votava na gente. Pelo trabalho concreto que a gente executava. Tipo, fiscalizar o hospital no auge da pandemia, defender direitos humanos, defender internos dentro do sistema prisional que estão sofrendo tortura. A mãe pode votar no Bolsonaro ou na Damares, por ser de uma igreja neopentecostal, mas ela vota no Fábio Félix para distrital por conta da pauta de defesa dos direitos humanos. Então, a gente furou algumas bolhas e isso acontece. E, da mesma forma, são eleições completamente diferentes. Óbvio que a Damares teve muito mais voto, ela concorreu como uma candidata majoritária, num cargo único que tinham 8, 9 candidatos. Eu concorri com um cargo que tinha 690 candidatos e 24 vagas. São duas eleições completamente diferentes. Mas ela também furou bolha. Então eu sei que ela alcançou pessoas que, em tese, votaram mais em candidatos progressistas, apesar dela ser uma bolsonarista inveterada, assim, daquelas bolsonaristas raiz, votou mais em candidaturas progressistas no Lula, no primeiro turno, e votou na Damares. Eu conheço pessoas que votaram na Damares porque ela bateu na porta das pessoas, porque ela criou alguma conexão com aquelas pessoas ali, né, em alguma coisa. Eu também não saberia explicar o quê. É uma conexão, na verdade, uma conexão pessoal, não é uma conexão sobre pautas sociais, é uma conexão íntima. Ela híbrido. Ela veio no meu bairro. É híbrido, porque a pessoa começa a enxergar aquela conexão que tem um caráter subjetivo, começa a enxergar também como uma pessoa próxima, uma pessoa capaz de realizar algo em pautas sociais. Então também é uma coisa híbrida, não é uma coisa exatamente só subjetiva, de empatia, não. Tem uma coisa híbrida. Então eu acho que é isso. E também as pessoas fazem discursos camaleão, né? Assim, a pessoa vai fazendo um discurso em cada canto, né? E a direita é boa nisso, né? De não assumir o que pensa, de não falar sobre certos temas. Por exemplo, em todo lugar que eu vou, pode ser o lugar a segunda-feira do rock, lá em Ceilândia, no túnel, fazer campanha. O candidato, ele também é LGBT. Eu não tenho como sair da minha orientação sexual. As pessoas sabem, né? Tipo assim, então eu chego lá e é isso. Pode ser uma turma de machão e eu vou ter que fazer o papo e dizer, meu irmão, é isso. Estão a fim de conversar? Querem votar em mim? É isso. Então já deu merda? Já deu umas merda aí. Não, tem gente muito escrota, né? Assim, não foram muitas vezes. Eu tenho até a alegria, a satisfação de ser muito bem recebido nos lugares, bem tratado, né? Assim, as pessoas mesmo que divergem, eu tenho essa alegria até aqui. Não sei se isso vai continuar amanhã, né? Eu também não faço política pra agradar todo mundo, porque eu faço política defendendo o que eu acredito. A gente faz isso, né? Não, é porque na internet é uma coisa. Na internet, pô, você deve receber uma enxurrada de gente. Essa semana, então. Vou te virar do avesso de porrada. Eu imagino que chegam umas paradas meio absurdas dessa. Mas no ao vivo é bem diferente. Não, no ao vivo é bem diferente. As pessoas são mais mansinhas e tal. Mas na internet tem muito hate, assim. As pessoas falam que qualquer coisa, né? Atrás do computador, atrás do celular ali. Falam qualquer coisa. Então, pra gente é mais difícil porque a gente tem essa autenticidade, essa coisa meio encarnada. A minha pauta tá encarnada em mim.
Então não tem como eu dissociá-la. Então é mais difícil esse exercício de conversar com todo mundo o tempo todo, especialmente numa campanha. Agora tem pouca explicação. A cidade é muito conservadora, é muito mais fácil hoje pessoas como a Damares, ou pessoas como Ibanez, pessoas do campo da direita e da extrema-direita, infelizmente ainda, se elegerem para cargos majoritários no DF. Por conta da massividade que eles alcançaram, por conta do poder econômico que eles utilizam em massa, né? Apoios empresariais em massa distribuídos pela cidade. E também núcleos, porque eles se utilizaram das estruturas das igrejas neopentecostais da cidade. O DF tem muitas igrejas neopentecostais. Se utilizaram das lideranças para massificar e fazer comícios em todas as igrejas pelas RAs. Então, isso também ajudou a estruturar a campanha. Não são campanhas só de ideias. São campanhas que utilizam estruturas econômicas, ideológicas, religiosas com muita força para garantir essa votação. E algumas delas muito fundamentalistas. Eu não vejo nem só como religiosa. Isso até é uma dúvida que eu tenho. Se a esquerda, em algum momento, ou durante um bom momento, menosprezou o voto daquela pessoa de uma igreja neopentecostal também. Talvez. Ou menosprezou por não ter entrada nas igrejas, ou por achar que sei lá, por algum preconceito religioso também, de nossas pessoas não me representam, porque realmente eu não quero estar num lugar onde a pessoa me condena por quem eu sou, enfim. Mas existe algum resgate? Isso é pauta dentro da esquerda, de resgate dessas pessoas que são, na minha opinião, são vítimas, né? São vítimas de alguns políticos hiper fundamentalistas e que chega lá nas igrejas, igual uma parlamentar fez aí recentemente, de entrar numa igreja e falar sobre como bebês eram abusados por um monte de criança na frente dela, uma coisa horrorosa. A esquerda tenta buscar esse pessoal de volta? Eu acho que houve um afastamento muito grande. Esse afastamento tem a ver com a forma que as lideranças religiosas conduziram, especialmente o movimento evangélico como um todo, mas também o movimento neopentecostal, porque antes existia muita divergência, existia algum nível de pluralidade, mesmo que houvesse uma hegemonia da direita, existia algum nível de pluralidade. Era normal as pessoas falarem, eu voto na esquerda, eu voto na direita, na igreja evangélica. Eu nasci na igreja evangélica, vivi isso, sei que existia, e hoje não existe. Hoje a igreja acabou virando um polo específico de agitação de uma campanha, de uma lógica, de um lado, e os pastores, lideranças têm utilizado, inclusive, o discurso meio fraudulento teológico para dizer que tudo que é da esquerda é do mal, tudo que é da esquerda é do diabo, para tentar introjetar isso na cabeça de um segmento da sociedade, especialmente nas igrejas neopentecostais, que são mais territorializadas, né? Que elas estão mais enraizadas em todos os territórios. Então isso é muito ruim, e a gente existe um movimento de resgate muito grande, tem lideranças evangélicas fortíssimas no país que fazem parte de um movimento de resgate que é plural, que tem gente de direita à esquerda, mas que não concorda com o nível de fundamentalismo e atraso que as lideranças religiosas estão levando à igreja evangélica brasileira. Então, eu posso citar o exemplo recente do pastor Kleber Lucas, que gravou até gravou uma música que é um astro gospel, que é conhecidíssimo no Brasil e no mundo. Sim. Né? O cantor Leonardo Gonçalves, que também é um astro gospel, que tem 1 milhão de seguidores e já cantou em todas as igrejas evangélicas desse país, e todo mundo conhece a música deles. Né? Tem pastores, como o pastor Caio Fábio, que é um pastor histórico da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e que também já foi dono primeiro meio de comunicação evangélico do país, sim, né? Sim. Revista, televisão. Então existe um movimento tentando trazer e resgatar um pouco a Igreja evangélica, né? A partir de uma outra lógica, que não a lógica fundamentalista, a lógica da dominação, como me parece que muitas lideranças têm tentado conduzir hoje. Eu fico... Às vezes algumas pessoas ficam chateadas, principalmente familiar, ou pessoas próximas que são um pouco divergentes das minhas opiniões, eles ficam chateados comigo quando eu falo, claramente, esses políticos, Bolsonaro e companhia, eles são fascistas, isso é fascismo. E todo mundo, não tem porquê, vai chamar o cara de fascista por quê? É o básico. Tipo assim, se você for no básico da história, Humberto Eco, Jason Stanley, o básico, você vai ver o que é manipulação de massa. E a manipulação de massa dentro de uma igreja, pra mim, é crueldade, é um nível de crueldade que eles fazem. E eu acho muito preocupante, eu queria uma análise sua sobre o Brasil no geral. Os novos Nicolas Ferreiras que estão entrando na política agora, essa galera
hiperfundamentalista, que são, porra, que dominam essas massas de uma forma quase, um modo de escravidão até, intelectual. Ah, isso é preocupante para vocês, ou vocês veem que a esquerda também tá vindo com uma base muito forte para combater isso? Eu acho que a esquerda conseguiu um processo de reorganização importante nessa eleição de 2022. Acho que foram eleições significativas em todo o país, né? Acho que a vitória do Lula, a minha caracterização, a nossa caracterização no PSOL, né? Foi o maior triunfo democrático desde a derrota da ditadura militar. Com A certeza. vitória dele agora em 2022. Então, isso não é qualquer coisa. Então, Uhum. retomar, né, voltar para a máquina do Estado, ideias progressistas para o centro do Poder Executivo não é uma coisa qualquer. Voltar ao ambiente mínimo de normalidade, mas que não vai ter normalidade. Né, assim, é voltar a uma esfera um pouco mais democrática, mesmo que tudo ainda vai passar por muitas disputas, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, que eu acho que é importante da gente analisar. Agora, o segundo é que essa mistura de religiosidade, e aí, especialmente dentro da igreja evangélica, mas também no movimento carismático, na igreja católica, em outros segmentos, com a política e da forma como se mistura, porque é uma forma muito macabra, né? Assim, É desleal até. É desleal, porque Sim. a igreja já usa uma série de mecanismos de conexão com as pessoas através da emoção, Uhum. através da busca de uma espiritualidade, né? De acessar a alma, acessar lugares do imaginário da mente, que são lugares de muita emotividade, que são lugares de muita entrega. Uhum. E aí você aproveita essa porta que as pessoas abrem, essa janela que as pessoas abrem para você, para poder introjetar e colocar ali dentro também costumes e ideias muito conservadoras, Sim. de forma mentirosa, de forma oportunista. Então eu acho que isso é muito grave, né? Isso é muito grave e a gente vai demorar muitos anos para conseguir reverter e dialogar nesse processo, porque você não joga um jogo justo, não é um fair play. Quando você fala para pessoa que gostar do Lula, votar no Fábio é pecado. É abominação para Deus. E você fala isso no momento que você abre o coração daquela pessoa, a mente daquela pessoa, para um exercício de acesso à sua própria espiritualidade, às suas emoções. Então isso é muito desleal. Quer dizer, é algo assim que é muito difícil a esquerda conseguir fazer uma disputa. Né? E eu acho que a única disputa possível que a gente tem conseguido fazer na história com esse lugar é a disputa material. Né? Assim, é a materialidade. Então, é a comida na mesa, é o salário, com dignidade, é a realidade concreta, porque isso aqui é muito importante, eu vou chamar de dimensão subjetiva. Tá. Ela é muito, não é teórico, obviamente, científico, mas essa dimensão subjetiva ela é muito importante. Mas tem uma dimensão objetiva da vida humana que ela também é fundamental. Então, ter comida na mesa, não adianta nada o pastor tá pregando e falando todas aquelas coisas dentro da igreja se a pessoa não tem comida na mesa. Uhum. Então, como é que ela vai conseguir chegar à conclusão que o Bolsonaro é maravilhoso se ela não tem comida na mesa, se ela não tem emprego, se ela não tem acesso à política pública? Então, eu acho que a melhor forma da esquerda conseguir estabelecer pontes é através da dimensão objetiva, porque a gente não vai jogar esse jogo desleal. A gente não vai treinar pastores de aluguel mentirosos para introjetarem da mesma forma as nossas ideias como eles fazem. Então, jogar o jogo a partir da materialidade, da dimensão objetiva, das políticas públicas, eu acho que é a melhor forma da gente conseguir acessar essas pessoas. Não é uma disputa fácil. Mesmo assim, tá longe de ser um fair play. Mas eu acho que é a melhor estratégia que a gente tem. Não é um fair play porque quando esse político vai nas igrejas, vai nas famílias e faz todo esse mind game com elas, ele chama tudo isso aí, além de pecado, ele chama tudo isso de comunismo. E quando ele joga a palavra comunismo ou socialismo como algo que ele tenta empurrar como um fascismo, um nazismo, um franquismo, qualquer outra ideologia que é completamente diferente, a ideologia de destruição, enfim, de ideologia de destruição de pessoas, de ideias, enfim. Chegam essas pessoas e falam, não, mas o político tal, o pastor tal, falou que o comunismo vai entrar na minha casa, vai me dar uma madeira de piroca, a famosa madeira de piroca, vai colocar um morador de rua para morar aqui. Essas falácias, eles jogam tudo isso na ideologia de muitos da esquerda, que é o comunista, que é o socialista. E a gente não pode fazer o mesmo para a direita. A gente não pode chegar lá e falar... Eu não posso chegar e falar pra uma pessoa dessa que, não, o Bolsonaro, ele tá fazendo tudo isso porque ele é nazista.
porque o nazismo já é algo errado, ele já é algo condenável. Mas eles querem fazer isso pro comunista também. Eles querem fazer isso pro socialista também. Então fica desleal a gente tentar convencer essa pessoa de que a ideia dele, que essa ideia passada para ele, de que o comunismo, que o socialismo e que a esquerda não é isso que eles estão dizendo, cai por terra. Porque ele falou, não, mas o meu pastor, o meu líder, o político, sei lá quem, me falou que é isso que vocês fazem, é isso que vocês trabalham. Não tem nem como argumentar com essa pessoa. É uma desqualificação a priori e uma desqualificação que é feita com uma série de elementos que eles não se sustentam em nenhuma lógica de cientificidade, assim, né, da ideia. Então, é como a discussão da ideologia de gênero. É algo abstrato, inexistente, que pode ser qualquer coisa, e eles atribuem a ideologia de gênero, como se a gente quisesse destruir a sexualidade e a lógica de gênero na forma como ela está hoje, só que a partir dos parâmetros deles. Não que a gente não queira questionar a ideia de gênero que está colocada hoje, ou desconstruí-la, ou debatê-la, mas não no formato que eles defendem. Então, eles inventam sempre gatilhos de pânico moral na sociedade, né? Elementos que fazem com que a fragilidade de setores da sociedade se perguntem se esse é o caminho certo. Ainda mais setores pêndulo na sociedade que podem entender a esquerda numa certa conjuntura ou a direita. Então, por exemplo, eu tive na Colômbia em 2019, logo depois do plebiscito de anistia das Farc. E uma coisa que eles fizeram nesse plebiscito foi fazer o debate do plebiscito utilizando a ideologia de gênero. Não tinha nada a ver com o debate, mas eles jogaram. Nessa eleição, eles jogaram a discussão do banheiro unissex. A mamadeira de piroca de 2022 foi o banheiro unissex. Então a gente queria colocar banheiro unissex em tudo quanto é lugar, entendeu? Assim, e assim, sua filha vai... Entendeu? Assim, é um negócio que eles usam e é muito mais difícil de combater a mentira, a desinformação, da forma como eles sustentam ela. A mentira espalha muito mais rápido, né? E ela é muito mais fácil, né? Você não precisa ir atrás. Exato. Pra gente poder ir pros finais aqui, como que a gente reverte tudo isso que tá acontecendo hoje? Por quê? A primeira pergunta simples, básica. Não, se você sabe, você conhece. Segunda-feira, eu vou falar bem rápido aqui, eu estava no Brasília Shopping, num aniversário de um amigo, jantando, e eu fiquei preso dentro do shopping, dentro do restaurante. E depois eu abri o Twitter rápido e descobri que tava rolando um massacre, tava rolando uma ruaçaria, assim, desgovernada. E que me preocupou muito a princípio. Eu tava lá, eu falei, cara, tem muita gente aqui, eles não vão invadir o shopping. Aí invadiram o shopping. Eu falei, pô, eles não vão invadir aqui o restaurante. Invadiram o restaurante. E aí eu falei, caralho, será que a gente tá preparado pra reagir? Eu olho, só tem idoso do meu lado. Eu falei, caralho, fodeu. Eu vou ter que sair na porrada aqui com um monte de gente. Isso na minha cabeça, tudo acontecendo. Essa história. Aí eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Aí eu vi as notícias e tudo mais. Um carro de uma pessoa que tava com a gente foi carbonizado, inclusive. E tá descontrolado. A situação tá toda descontrolada. A gente tá com manifestantes, eu nem sei se eu posso chamar isso de manifestantes, ali na frente do QG do Exército. Tem células terroristas lá dentro que fizeram na segunda-feira. Você é uma pessoa que tá muito por dentro disso. Eu vi um discurso seu esses dias agora, você falando sobre o que aconteceu nesse ataque dos manifestantes. Qual foi o motim disso? Não é possível que foi a prisão do cacique lá. Foi por isso que aconteceu um motim deles queimarem 6 ônibus e tocarem o zaralho lá na Polícia Federal? Eles alegam isso, né? Mas eu acho que isso é parte do processo de golpismo e de incentivo ao cometimento de crime que o próprio presidente da República hoje, hospedado até aqui no Palácio da Alvorada, tem feito, né? Assim, o discurso criminoso, ele tem uma liderança. Essa liderança que tem incentivado esses setores mais extremistas do país, que são, de fato, os setores fascistas, comprometidos com ideias fascistas no nosso país e que não aceitam o resultado da eleição. Assim, eu já disputei 4 eleições, perdi 2, ganhei 2 na urna eletrônica e assim, muita gente já disputou. Inclusive ele ganhou uma eleição para presidente da República na urna eletrônica e agora quer jogar uma desconfiança estrutural no sistema eleitoral brasileiro, algo gravíssimo, que é um atentado à democracia brasileira e o mínimo de convivência entre diferentes forças políticas, né? Assim, é isso que ele quer fazer. E eu acho que não dá para chamar de manifestantes, são golpistas, são terroristas, a forma como eles têm atuado no território hoje e a ação deles foi muito grave.
Eu acho que assim, queimaram 5 ônibus, eles destruíram vários carros pela cidade de pessoas que não tinham relação nenhuma, eles ameaçaram pessoas, eles atacaram a Polícia Federal, né, uma das sedes da Polícia Federal, e atacaram a 5ª DP, Delegacia de Polícia da Polícia Civil, ao lado do Brasília Shopping. Eles depredaram e feriram um policial. Teve E a isso, coisa mais alarmante desse processo todo é que ninguém foi preso. É isso que eu ia te perguntar. Qual é o pé da investigação disso? Porque eu já fui muito em manifestação que, por muito menos, quando eu digo muito menos, nada se quebrou. Saía 30, 40 pessoas presas. Sim. E por que não... Eu já acompanhei muitas. Eu que acompanho aconteceu? manifestação há 17 anos em Brasília e eu fui em muitas delas e em parada LGBT, que não tem nenhum conflito, já vi 30 pessoas na 5ª DP por desacato à autoridade. Já vi gente em manifestação absolutamente pacífica, sem nenhum confronto, só com carro de som, com 10 mil pessoas, que é uma manifestação pequena, ter 100 pessoas na 5ª DP, por desacato, por desobediência. Então, assim, foi absolutamente chocante, inexplicável a atuação da Polícia Militar. Eu atribuo isso, e eu acho que nós precisamos discutir isso com a instituição. Nenhuma instituição está alheia ao debate e à crítica da opinião pública, até porque os nossos 9 mil policiais militares do Distrito Federal, eles são pagos com o nosso dinheiro, com dinheiro público, e são servidores públicos. Então, a instituição precisa responder pelos atos. Isso não e não quer dizer... eu tenho várias críticas à lógica institucional, obviamente, mas me distanciando dessas críticas, isso não quer dizer uma crítica a todas as ações da Polícia Militar. Não, claro, mas também isso quem quer generaliza dizer isso a ação... não faz sentido. Exatamente. Sim. A ação dessa segunda-feira, Uma ação em pontual do que Brasília, aconteceu. uma ação pontual Sim. de resposta insuficiente e inadequada a ações terroristas que aconteciam na cidade, que mostram uma lógica desproporcional, né, assim, desigual de resposta das forças de segurança. Né? Isso foi constrangedor. Não precisa ser um perito, não precisa ser alguém de esquerda. Eu vi os comentários, gente aleatória em todas as redes sociais questionando a atuação da Polícia Militar. Então, as pessoas... Tanto que a Polícia Militar está, eu acho que num certo constrangimento daquilo que aconteceu nessas ações golpistas no Distrito Federal. Então, eu acho que isso é grave e eu fui uma das vozes, não só eu, mas uma das vozes que tem cobrado duramente as forças de segurança, firmemente as forças de segurança do DF, pela falta de ação nesse dia. E eu acho que é importante que essa cobrança seja feita para a gente não naturalizar que algum ou outro da força de segurança tenha tido uma ação omissiva, né, nesse dia intencional. Isso precisa ser combatido, inclusive precisa ser investigado, porque a gente sabe que existe uma grande entrada da ideologia bolsonarista dentro das forças de segurança, especialmente de cunho militar. Mas nós não podemos naturalizar esse tipo de prática, porque isso é desobediência, etc. A gente sabe disso. Porque assim, eu como cidadão comum agora, é muito tenso pra mim, ou pra qualquer outro cidadão comum que se preocupa com isso, de ver essa omissão da Polícia Militar em relação a esse ato, de ver o que a omissão da PRF em tudo que vem acontecendo desde o dia da votação, e enfim... o que a gente espera, pra gente finalizar? O que a gente pode esperar de você como parlamentar em relação a essa pauta em específica da segurança pública? Porque a polícia chega lá, igual aconteceu. A gente saiu, eu fui pra garagem levando uma galera. A gente parece que tava fazendo uma raid de um jogo, assim, tipo, desce pra garagem e vaza daqui, depois pega o carro, foda-se, porque eles estavam quebrando os carros lá na frente do Brasília Shopping. Aí, porra, eu vi um monte de policial lá. Eu falei, beleza. Pelo menos uns 10 aí deve estar algemado em algum lugar. E não estavam. E isso me dá uma insegurança. Falei, opa, peraí. Por que a omissão é com eles? E se fosse eu aqui? Não, a omissão e se eu tivesse muito puto? Se fosse professor? E se fosse se fosse professor? O que a gente pode esperar da defesa da segurança pública da população em relação a essas omissões bem pontuais? Primeiro, a gente já começou a responder politicamente no dia seguinte. Eu fui ao escritório, gabinete do secretário de Segurança Pública cobrar explicações. Eu convidei outras parlamentares, a Érica Cocá e a Arlete foram comigo, a gente foi ao gabinete do secretário de Segurança. Né? Cobrar explicações, cobrar as prisões. Eu tô cobrando todos os dias as prisões por parte agora da Polícia Civil, que é quem tá fazendo a investigação. Porque não se trata agora só dos crimes federais, de ataque ao Estado Democrático de Direito. Agora tem crimes comuns que essas pessoas cometeram e elas respondem na Polícia Civil do Distrito Federal. Então isso também tem uma importância. Né? E nós estamos cobrando isso. Segundo, que o próprio secretário de Segurança falou que já havia uma identificação de que um núcleo desse grupo de 100 a 150 pessoas que tocaram a arruaça na área central de Brasília, uma parte significativa deles saíram do acampamento localizado na frente do QG do Exército.
É um acampamento. Desceram pra... Exatamente. É, O acampamento na frente do QG do Exército já tem uma pauta que não é uma pauta de manifestação, não se trata de manifestação, porque eles querem subverter a Constituição de 88 e a democracia brasileira através de ideias golpistas. Isso é proibido pela lei brasileira. São atos antidemocráticos que acabam avançando, escalando para uma lógica de violência. Esses atos nas últimas semanas desidrataram no país inteiro. Eles são muito menores hoje do que eles eram no início. E agora, essas pessoas que ficam... A gente que entende um pouco de lógica de manifestação, mesmo se tratando agora de grupos com um perfil mais violento e criminoso, quando se trata da extrema-direita, quanto menor a manifestação, ela pode ter uma tendência mais violenta. Então, esse grupo que fica lá é um grupo violento. Então, ele já mostrou a sua capacidade de cometimento de violência pelo o que eles fizeram nessa última semana. Então, isso é grave. Então, a medida que nós estamos tomando é cobrar do general, que é o comandante do Planalto Central, e cobrar da Secretaria de Segurança Pública desmobilização imediata. Porque isso põe em xeque. Aquele acampamento agora não se trata mais daquele discurso se há uma manifestação pacífica ou não. Aquilo pode se fazer núcleos, esses núcleos terroristas agora eles já mostraram. Estão soltos, né? Exatamente. Eles já mostraram que eles são um embrião, uma semente que põe em xeque a integridade patrimonial da população do DF, a integridade física da população do Distrito Federal. Agora, de temas políticos, põe em xeque a transição de governo, põe em xeque a posse do presidente eleito e a sua integridade física. Então agora existe um problema político, institucional e também na esfera penal que precisa ser resolvido. Já está identificado isso. Então tem que haver a remoção imediata e essa vai ser a nossa luta nos próximos dias, até o dia 30, 31 de dezembro. E antes disso, esperamos que aquele acampamento seja totalmente removido. Aquele acampamento, é bom dizer, que não é uma manifestação espontânea, que virou um turismo macabro nacional do Centro-Oeste, que as pessoas vêm do Mato Grosso, vêm do Goiás, vêm de outras cidades para visitar a porta do QG. Uma micareta fascista. Uma micareta fascista, para orar e rezar para pneu, para tentar evocar ETs, tudo contra o Estado Democrático de Direito. É a micareta fascista e esse encontro macabro da extrema-direita e de golpistas. Então, não é algo financiado, não à toa tínhamos uma época mais de 100 caminhões, isso é dinheiro de transportadoras, é dinheiro do agronegócio, estruturas montadas de alto nível, caras, quem faz evento sabe disso, então isso tem financiamento por trás disso, então não são manifestações espontâneas. Aquilo ali se trata de um processo financiado com o propósito de subverter a democracia, atacar a democracia brasileira. E agora já se mostrou nada pacífico com o que fez na cidade. Sim. Fábio, eu posso chamar esse programa de Fábio Félix parte 1? Pode, parte 1. Por favor, porque assim, cara, tem tanta coisa legal que eu queria que a gente comentasse sobre a saúde do Distrito Federal, sobre os novos desafios relacionados a isso. Queria muito falar sobre a Covid, os problemas que tiveram da Covid aqui, atraso de vacina. Até agora eu não tomei a 4ª dose. Muito obrigado, Ibanez, porque... Né, porque é novinho. os pequenos problemas. Mas, cara, muito obrigado por ter vindo aí. A gente acabou faltando 13 minutos para 6, então corre lá. Para vocês aí que ficam, muito obrigado. A gente volta com o Fábio Félix em outro momento, ele já se comprometeu aqui, não tem como fugir. E aqui pertinho, a gente já tem uma logística aqui, né? E eu agradeço muito, irmão. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, foi muito legal. Valeu.